A gente sabe que a Fundação Cultural tem uma pesquisa muito importante, a prefeitura já conduz essa pesquisa sobre o cemitério municipal. E é um dos objetos mais bacanas que eu tenho visto pelo mundo. Aliás, assim, sempre foi novidade turística, mas eu acho que agora está ficando mais forte. Eu acho que as pessoas estão vendo assim o potencial de visitação, assim, e cultural que os cemitérios têm. Buenos Aires já tem isso com muita força lá na Recoleta, São Paulo tem um cemitério maravilhoso, em Paris tem aquele Père Lachaise, que é bem bacana, e a gente não deixa para menos aqui em Curitiba. E eu sei que isso é muito bem conduzido pela prefeitura, mas hoje a gente vai apresentar um olhar mais arquitetônico da coisa, né? Então, o Murilo fez essa pesquisa conduzida pela arquitetura, né? Então, é um olhar muito mais do arquiteto do que do historiador. E ele vai falar um pouco aí dessa coisa para a gente que não conhece, para quem já conhece, conhecer mais um pouco e a gente se deliciar com essas imagens muito bonitas da pesquisa dele. Vamos lá, Murilo, você está pronto? Testando. Opa, Oi? beleza, Murilo. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde, vamos lá. Fique à vontade, estamos em casa, estamos entre amigos. Tudo bom? Tá, então deixa eu me apresentar. Meu nome é Murilo Rodrigues, eu sou arquiteto, formado pelo UTFPR. Gosto muito de patrimônio, estou estudando isso há um tempo e faço parte do arquivo ali desde o começo, quando isso era só uma ideia, né? Uma grande ideia. E me interesso pelos assuntos cemiteriais aí faz uns 5 anos. Em 2015, eu participei de um levantamento com a pesquisadora Clarissa Grassi, e eu passei ali uns 3 meses com uma equipe ajudando no levantamento das tipografias, da tipologia das construções ali do cemitério. E eu comecei a me questionar por que a gente se afastava desse espaço que, a nível artístico e histórico, é tão rico. Então, em 2015 já, eu comecei as primeiras pesquisas, eu tentei ali desenvolver alguma coisa acerca do movimento artístico paranista e ver o que tinha de paranismo ainda presente no cemitério. E foi muito interessante descobrir algumas coisas que estão registradas ali sobre a cidade e que hoje a cidade já não demonstra, sabe? Então, mais para frente, na minha monografia, eu abordei o cemitério mais uma vez, de uma forma mais abrangente, tentando observar através das lentes do urbanismo, da arquitetura e do patrimônio, todos os aspectos do cemitério, como uma cidade, como uma necrópole, que ela é. Então, eu vou apresentar para vocês uma parte da minha apresentação, da monografia, e caso vocês tenham alguma dúvida, no final a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Deixa eu ver. Tá aparecendo aí? Está aparecendo sim, Murilo. Tá. Gênios Então, Locke, Luz e Matéria. Isso. A minha monografia foi intitulada Gênios Locke, Luz e Matéria, Análises Arquitetônicas, Urbanas e Patrimoniais acerca do cemitério municipal. A minha orientadora foi a professora Gisela. E, para começar a introduzir esse assunto, a gente precisa de perceber uma certa discrepância, uma certa contradição entre a morte, que é banalizada nos jornais, nas notícias, nos filmes, e que, ao mesmo tempo, é um grande tabu, né? A gente não pode discutir sobre isso de uma forma mais leve e não pode entender as nuances interessantes, artísticas, sobre os espaços da morte. É preciso entender, desde o começo aqui, que o cemitério ele funciona como um grande repositório de memórias da cidade. Então, se a gente considerar que a memória é o alicerce do reconhecimento de uma sociedade,
surgem duas grandes questões sobre o cemitério municipal, quando a gente vai abordar esse tema. Quais são as relações entre o cemitério mais antigo de Curitiba e a cidade? E como a gente pode possibilitar uma nova abordagem perceptiva da morte nesses espaços? Tá. Vou voltar aqui. Então, eu comecei a análise da conceituação temática estudando toda a relação de distanciamento e proximidade entre os vivos e os mortos ao longo da história. Segundo os pesquisadores da morte, a morte ela nasce como algo, como a morte domada. É algo muito próximo, que faz parte do nosso cotidiano e que a gente sabe como lidar. Só que, ao longo do tempo, e com algumas oscilações, essa morte chegou nos dias atuais como uma morte selvagem, algo que a gente não sabe como lidar, que a gente não sabe apreciar de certa forma, e que a gente evita todo o contato, tornando ela um grande tabu, e, portanto, a gente silencia todo o assunto acerca da morte. Para substituir essa sensação de medo e de distanciamento que a gente sente ao entrar nesses espaços da morte, eu comecei a pesquisar os efeitos psicológicos e emocionais da estética no nosso corpo. Então, eu abordei dois conceitos que seriam a estesia e a atmosfera. A estesia seria a nossa capacidade de processamento estético, como se fosse um software dentro da gente que vai ajudar a processar uma imagem e transformar isso em sensações no nosso corpo. E a atmosfera seria aquele estalo, aquela primeira sensação que a gente sente quando a gente entra em algum espaço, quando a gente vê uma obra de arte. Por exemplo, quando a gente entra numa catedral, a nossa pressão arterial cai, o nosso corpo responde àquela estética. Então, essa seria a minha proposta. Primeiro, entender a estética da morte e tentar manejar para que isso seja marcante de uma forma menos distanciada. O sublime na natureza seria algo que dá origem ao assombro. Então, aquele esmagamento da alma, não necessariamente ruim, mas que vai marcar a gente e que aquilo vai refletir na nossa relação com os espaços. Então, transferindo todos os estudos acerca do sublime, ali no século XVIII, e depois pelo Edmund Burke, pela Emily Brady, eu transferi esses estudos para o cinema, analisando a arquitetura sublime no filme Blade Runner, e eu tentei procurar aqui, são 3 imagens que mostram a execução dessa arquitetura sublime em 3 escalas, desde da menor até um esmagamento por uma arquitetura gigantesca. E como essa arquitetura do cinema, ela surge das construções edificadas, né, das construções reais, eu comecei a estudar os arquitetos que conseguem utilizar o sublime nos seus projetos. Então, Álvaro Siza, Aldo Rossi, o Tadao Ando, e alguns escritórios menores que têm menos reconhecimento, mas que fazem um trabalho fantástico. Falando sobre o cemitério de São Francisco, ele, aqui em amarelo tracejado, o terreno do cemitério municipal, ele está no bairro São Francisco, basicamente no centro da cidade, a cerca de 700 metros do passeio público, o que é muito próximo do fluxo urbano da cidade. E aqui é uma imagem da ocupação de Curitiba em 1850. A gente pode ver essa mancha aqui. O centro é o Largo da Matriz, que hoje seria a Praça Tiradentes, e aqui a implantação do cemitério municipal em 1850. Até essa década,
Os enterros continuavam sendo dentro das igrejas ou nas partes próximas, porque isso ainda era um hábito do cristianismo. Mas devido às epidemias da época, foi necessário afastar esses mortos da cidade e a construção do cemitério municipal surge aí. Aparentemente, esse cemitério estava em uma distância boa da cidade, na verdade era apenas 1 quilômetro, e em cerca de 100 anos, essa mancha já ocupou toda, já se expandiu muito, e o cemitério fazia parte já da malha urbana. Aqui é um gráfico, um diagrama da evolução do cemitério nesse mesmo tempo. Então, as partes mais claras são as primeiras áreas de ocupação do cemitério, em 1860, e ela vai evoluindo até 1960, quando essa ocupação se consolida. Em 1995, surge uma reestruturação do cemitério, que levou em conta a Praça Souto Maior, e que tentou trazer uma entrada um pouco mais, que desse mais atenção para esse espaço. O cemitério, ele está num dos pontos mais altos ali daquela região, e é um terreno bastante íngreme. Então, a diferença topográfica, por exemplo, entre a área do cruzeiro, no ponto B, e a área onde antigamente era uma capela, a área mais central do cemitério, é de cerca de 9 metros. Então, é uma topografia bem acentuada, mas que é dissolvida nesse distanciamento de quase 600 metros. Esse era o primeiro portão ali de entrada na Praça Souto Maior. E em 1960 foi instalado o mural do Franco Dílio, e que hoje ainda faz parte da entrada do cemitério. Em 1995, como eu falei, esse cemitério passou por uma reestruturação. O arquiteto foi o Fernando Popp, e a ideia era conferir dignidade a esse rito de despedida. Segundo os croquis do Popp, a ideia era realmente apresentar o cemitério como um espaço mais digno e não só um local de distanciamento dos mortos. Baseado no croquis do Fernando Popp, eu desenvolvi uma montagem, uma colagem de como deveria ter ficado essa entrada e como de fato ficou hoje, devido a algumas limitações na hora da execução. Tratando mais sobre o conjunto interno do cemitério, essa é uma modelagem volumétrica das quase 6.000 construções que existem ali nessa necrópole, né? Então, são 5.800 construções distribuídas em bairros que a gente reconhece, em setores que a gente consegue perceber idades diferentes, tipologias diferentes. São 139 quadras. Então, essa cidade, essa necrópole, teria ali cerca de 80.000 habitantes, são cerca de 80.000 enterros ao longo da história do cemitério, e ela é distribuída por um eixo central e saídas paralelas, aqui marcadas como A e B. A Praça Souto Maior é considerada a entrada principal. Existe um grande portal ali que foi construído na década de 90. E aqui é um diagrama das tipologias desenvolvidas pela pesquisadora Clarissa Grassi com o arquiteto e pesquisador Fábio Batista. Eu reuni os desenhos deles para mostrar as diversas tipologias que existem ali no cemitério. E aqui começam as análises urbanas daquele espaço. Considerando o cemitério como uma cidade, que de fato tudo que acontece na cidade acaba sendo refletido no cemitério.
Então, a gente vai encontrar bairros mais abastados e construções mais opulentas em algumas regiões. A gente vai encontrar túmulos mais simples e ruas mais estreitas em outras regiões. E, às vezes, essas construções estão próximas umas das outras, que é exatamente o que acontece nas nossas cidades. Eu fiz um mapeamento dessas tipologias, considerando as pesquisas anteriores, e realizei um estudo que a gente costuma fazer muito em urbanismo, que seria a imagem da cidade do Kevin Lynch. Eu transferi isso para a imagem da cidade dos mortos. Então, através dessa análise urbana, eu tentei traçar as vias de fluxo mais frequentes, que seriam em aqui central. Esse eixo que vai do A ao E seria o eixo principal, sendo que as pessoas frequentam, geralmente, até a primeira parte do cemitério. Poucas pessoas vão até o final. Eu passei alguns meses analisando esses pontos ali, então, trazendo também os pontos marcantes do Kevin Lynch, os marcos, definindo em 5 grandes bairros com características próprias, e os acessos principais. Os pontos marcantes seriam construções que a gente consegue reconhecer a partir de vários pontos de perspectivas ali do cemitério. Então, a gente tem algumas construções que são muito singulares. É o caso dessa construção mais piramidal, que ela se destaca ali no cemitério. A gente tem outras construções que vão se destacando ali e que funcionam como referenciamento. A gente tem os pequenos marcos, que seriam esses pontos que a gente também consegue se reconhecer para se localizar ali no meio do cemitério. Geralmente são as construções mais altas. E aqui a diferenciação dos bairros por escala. Também na análise do cemitério ali, durante as visitas, eu desenvolvi um mapa que apontava os locais de maior sensação de insegurança, e esses locais geralmente estavam atrelados aos pontos em que os muros eram mais altos. Então, o fato do cemitério causar medo não era pelos túmulos, mas pela hostilidade dos muros que cercam o cemitério. E apresentando um pouco do espaço para vocês, para quem entra ali no cemitério, a primeira coisa que chama atenção são os anjos que ali de cima olham para quem está entrando ali, né? E eles são distribuídos em toda a parte do cemitério, principalmente na parte mais antiga. A gente vai ter muita marca do tempo, a famosa pátina, também presente na maior parte das construções que são centenárias. Algumas das construções realmente não recebem a atenção devida, então vai acontecer de algumas dessas obras estarem sendo negligenciadas. Alguns problemas de drenagem urbana, algumas visuais, alguns pontos em que a parte externa causa mais medo do que a parte interna do cemitério. Alguns pontos marcantes, a arquitetura que tem uma deco, referências clássicas, e que vai ser representada em cada obra do cemitério. Alguns pontos de vandalismo, e as construções menos abastadas, com as ruas mais estreitas, revestimentos mais simples. E quando a gente chega no topo do cemitério, uma pichação lembra a gente com uma pergunta, né? Você está vivo? Bom, essa é uma apresentação bem mais simples da
em monografia e espero que vocês tenham a oportunidade de conhecer o cemitério em breve. Por hora, é isso. Legal, Murilo, muito obrigada por você expor aí um pouco do trabalho. A gente viu os desenhos, a tua análise, uma análise sobre as tipologias, essa coisa de encarar assim como uma mini cidade, né? Se a gente hoje, né, Curitiba é enorme, mas e também tem cidades que a gente tem visto no Paraná, por exemplo, que tem uma população muito menor que a do cemitério de Curitiba, não é? Se a gente for contar. E o que eu queria é que vocês, de repente, alguém tenha alguma dúvida, antes de eu comentar alguma coisa, pudesse falar com o Murilo. Eu lembro, assim, a primeira experiência que eu tive no cemitério, eu era muito menina, ainda estagiária de um escritório de arquitetura, e me mandaram fazer um levantamento de um túmulo no cemitério. Eu fui numa boa. E então, antes do projeto ainda do Fernando Pop, e eu fiquei assustada assim com a quantidade de obras de arte que eu vi. Nossa, tinha assim, umas pequenas cúpulas, tinha elementos que lembravam a catedral. Nossa, eu fiquei chocada na época. E eu tive uma ideia piramidal, assim, né? Pensei, já sei, eu vou anotar todos esses túmulos lindos, assim, e vou ligar para as famílias perguntando se eles querem que eu faça um desenho, que a gente propõe um restauro. Uma ideia muito inocente. Então, eu liguei para muitas famílias, assim, e nenhuma quis saber de restauro nenhum. Então, eu vejo aí um problema de conservação que as pessoas têm nas casas dos vivos, mas parece que não tem para a casa dos mortos. É isso, Silvia? Não tem realmente esse cuidado, mas não tem com os vivos também, sabe? A gente tem uma dificuldade com a conservação. Gente, eu estou com os filhos pegando fogo aqui em casa. Ora, é uma casa cheia de gente viva, tá ótimo, tá tudo certo. Isso é vida, pandemia, as pessoas estão em casa. Isso é pandemia mesmo. Mas é um problema, Deus me livre. Sim, então o problema da conservação não tem fronteiras. Entre a vida e a morte, as pessoas são acomodadas e a gente vê cada vez mais uma falta de respeito a essas construções caprichosíssimas que nós tivemos. Marcelo? Oi, Sally. Oi, o que você tem a acrescentar aí na nossa história do cemitério? Eu gosto muito dessa visão do cemitério enquanto uma parte, uma reprodução de uma cidade. Realmente a gente vê desde o Art Deco, do eclético, tem acho que túmulos até neocoloniais lá dentro, e eu acho muito interessante esse trabalho, essa visão, e não é a primeira vez que me envolvo. Eu conheci a Silvia, a gente trabalhou no... A Silvia me chamou para fazer uma pesquisa de um cemitério do imigrante lá em Santa Catarina. É mesmo? É o cemitério do imigrante de Joinville, que é um cemitério como luterano, tem todo um desenho diferente, mas a gente se conheceu há mais de 10 anos atrás, trabalhando realmente num cemitério, numa pesquisa sobre um cemitério. E eu acho engraçado as pessoas terem medo de cemitério, é só um relato, porque assim, eu sou daqui de Curitiba, minha família é de Castro, mas quando eu era criança, eu ia passar as férias em casa, nas casas dos meus tios, a gente brincava, as crianças brincavam no cemitério, a gente entrava nos túmulos para brincar de se esconder, por exemplo. Lógico, o melhor lugar para se esconder é no cemitério. Exato, e o cemitério ele foi assim, a Clarissa saiu da fundação o ano passado, em agosto, ela está na diretoria de cemitério, que eles não chamam no meio ambiente de diretoria de cemitérios, acho que é diretoria de projetos, espaços especiais, alguma coisa assim, eles dão um outro nome. É um preconceito com a palavra cemitério, provavelmente. Assim, uma coisa que incomoda. Mas enquanto a Clarissa esteve até agosto do ano passado conosco na fundação, não chegou a completar 3 anos, foram mais de 7.000 pessoas fazendo as visitas guiadas no cemitério. Então, é um tema que tem despertado muita atenção. Eu acredito nisso. Eu só me incomoda desde, né, que eu era aquela estudante maluca que fui lá medir alguns túmulos, é que ninguém se incomoda, ou poucas, né, não vamos dizer ninguém, mas muito poucas pessoas se incomodam nessa conservação, ou sequer sabe o valor
que essas edificações têm, porque conforme você comentou, eu mesma já vi algumas tipologias ali que eu acho que nem a cidade não tem mais mesmo. Nós temos, inclusive, túmulos modernistas na época ele reflete exatamente o período do desenho urbano e das novidades tecnológicas da arquitetura da cidade, transportados em uma maquete meio porte. Não é nem arquitetura e não é tão reduzida. Então, é uma escala tão interessante de se observar esses ornamentos. E quando a gente estava falando do ecletismo, outro dia que você nos deu uma aula super legal, da mesma maneira, né, o sujeito que ornamentou as mansões produziu ornamentos para os cemitérios, é isso? Sim, um dos mais famosos, que até foi concessionário do cemitério, era o Petrelli, que foi um grande empreiteiro aqui em Curitiba. Então, ele construía na cidade e construía no municipal. Isso eu não sabia, tinha uma construtora cemiteresca. É, um dos concessionários, o cemitério, até onde eu sei, parece que passou por alguns concessionários, e um deles era o Petrelli, que era um construtor, esteve envolvido, inclusive, na construção se não me engano, do Paço Municipal, fez muitas obras para o governo da província, para a Câmara Municipal. E falando da preservação, eu acho que talvez os túmulos eles pertencem às famílias, então, sabe aquela responsabilidade difusa? Vários são donos, mas ninguém assume o cuidado. Então, esse é o problema, né? Então, infelizmente, nesse momento, eu acho que, de repente, o poder público mesmo vai ter que interferir, ou a gente vai ter uma perda, assim, muito significativa, que a gente já teve na cidade, que a gente já aprendeu com isso, porque eu acho que é isso, o cemitério, assim, ele tem ali pinturas, grupos escultóricos de um nível, assim, tão alto, de requinte, e que estão se perdendo no desgaste do tempo. E eu vejo que é bem isso. Eu mesma, com aquela experiência maluca, as famílias não queriam nem saber, porque não adianta ligar para um, e ali tinha quantas pessoas pertencem à família Auer, não é? Uns 800, não sei. As famílias antigas de Curitiba. Imagina, que vão conservar sozinho o sujeito túmulo, né? Então, eu não sei se mereceria um programa, ou assim, se existe alguma perspectiva de vocês, de órgãos de preservação, em prol desse patrimônio histórico, e que isso venha a ser, eu não digo um produto turístico, que talvez esteja assim, exagerando e até tirando. Eu sou meio contra, às vezes, essa coisa do exagero do turismo nos monumentos sagrados. Eu vi isso na Europa, assim, tem algumas coisas que, na minha opinião, passam do ponto, né? Quando as igrejas não tem nem mais missa, não tem nem... A gente até se esquece que está numa igreja, porque ela virou, assim, uma reunião de pessoas tirando fotografia. Mas tem um potencial, tem um entendimento, tem coisas a serem apreciadas. Então, como um objeto importante da nossa cidade, você vê uma perspectiva de conservação do poder público? Eu acho que o tombamento é um grande passo, a Silvia também está de testemunha, a gente tem percebido dentro da própria prefeitura, colegas de outras secretarias, que tem medo que um tombamento vá congelar um cemitério que cause problemas, quando é justamente o contrário, né? São critérios para que você possa conservar aquele túmulo. Eu me lembro de uma frase de uma pesquisadora do cemitério lá de Santa Catarina, Elisiana Trilha Castro. Ela até deu um depoimento daquele documentário sobre o municipal, até que de alguns anos atrás que o Mira fez, e ela comenta: os cemitérios morrem, eles precisam, ironicamente, eles precisam ter vida para não morrer. Então, a preservação, ela vai destacar aquilo que tem de importante, o que precisa ser bem cuidado, mas ela não vai, o tombamento não vai de forma alguma congelar o uso ou impedir o uso. E a gente percebeu isso dentro do próprio PUC ou da Secretaria do Meio Ambiente, algumas pessoas com este medo. A gente teve que dar a Silvia acho que deve estar lembrada, a gente teve que ter algumas reuniões e explicar para algumas pessoas que não haveria um congelamento do cemitério. Quem estão mortas são as pessoas, não é? Estão mortos as pessoas, os seres vivos, mas a arquitetura não precisa morrer, não é? Então, acho que a arquitetura, como registro, como um testemunho de um savoir-faire humano, ela precisa viver para contar essas histórias, não é? Então, que isso entrasse culturalmente como um objeto que conta uma história,
que registra a passagem do tempo, e isso homenageia, inclusive, as pessoas que estão lá, as famílias em si, que despenderam em algum momento das suas vidas, assim, essa obra de arte, que fizeram túmulos lindíssimos, que podem ser muito bem apreciados, né? Então, acho que talvez essa mudança, esse tombamento, essa fala sobre o cemitério que não precisa morrer, ele é um elemento que pode trazer conhecimento. Conhecimento não tem tempo, é atemporal, não é vivo nem morto, né? Isso eu acho super legal. Então, acho que talvez seja uma iniciativa e que eu faço muita questão assim de contribuir com o nosso instrumento, que é o do desenho e do levantamento, né? A gente já havia tido uma primeira conversa, eu acho que é um plano assim incrível da gente começar pelo menos no desenho e que no futuro a gente pense em algum instrumento público, algum incentivo, alguma coisa para que esse cadastramento que a Silvia falou, que tem categorias, pelo que eu entendi, devem ter, assim como as UIPs e as UIEPs, né? Devem ter obras mais de vulto, importante ali no conjunto, a gente consiga preservar, não é, Silvia? Eu acho que a gente... tem algumas coisas que precisam ser alteradas. Pela a concessão para as famílias não têm um cuidado com o cemitério, não têm uma taxa de cuidado, não têm uma preocupação. Realmente tem ali famílias que ninguém sabe, todos são herdeiros, né? Então ninguém cuida. Então precisaria trabalhar um pouquinho também a organização desse espaço, né? Colocando as obrigações de cada um com o espaço, chamando as famílias, recadastrando as famílias, né? E atendendo realmente a prefeitura, tendo cuidado de gerir o espaço, né? Porque ele é um espaço cultural muito rico. Você pode abordar ele de várias formas, né? De vários vieses, né? Então, ele realmente, culturalmente, ele é muito interessante para estudo, para exemplo, né? Mas ele precisa aproveitar esse momento, né, do tombamento para chamar as famílias e explicar, ou alterar, ou ajustar, que ele veio com esses vícios, né? Ele é um cemitério muito antigo, então tem túmulos perpétuos, tem túmulos, então precisa organizar essa parte da gestão mesmo, sabe? E o tombamento vai dar vai dar um movimento um olhar para essa situação, sabe? É o início de um processo, né? Eu acho que a gente também, assim como tem o tombamento, a gestão, a responsabilidade dos proprietários dessas obras, a gente também precisa sacudir culturalmente e dizer que isso é importante para a cidade. É um instrumento de cultura, é educativo. Talvez seja o momento da gente buscar nos meios de comunicação, vamos falar disso, vamos mostrar a beleza disso, vamos contar... quebrar um pouco esse preconceito, né? Essa coisa de falar na palavra cemitério. Vamos mostrar como que isso ocorre no mundo com uma beleza, né? Como já se abordam, a gente vê filmes incríveis, assim, obras lindas, assim, esse respeito até, já que, né, veja-se de duas maneiras, pela cultura e pelo respeito do que foi feito para que se preserve ali, memória, um lugar de memória a todo tempo. Eu proponho até, Marcelo, que a gente fale com nossos colegas aí da Gazeta, de algum meio de comunicação, e comece a movimentar aí, assim, vamos falar disso, né? Abrir uma pauta, assim, de como se constrói uma cultura de preservação, né? E de respeito e de quebra de barreiras dessa entrada no cemitério como mais um monumento a ser contemplado, né? A gente podia pensar com isso no futuro. Eu proponho isso, vamos correr atrás. Com certeza. Nós somos bons nisso, a gente já fala aí com o pessoal, acho super legal. Eu não sei no que vai dar, né? Mas de repente as famílias começam a pensar, olha, né? Nós temos lá uma obra bacana, importante, construída com sacrifício, né? Homenageando lá alguém bacana. Essa coisa é a pertença. Eu acho que o patrimônio histórico, quando se distancia da pertença, do orgulho, de você fazer parte daquilo, fica muito difícil de preservar. Fica. Não é? Fica mesmo.
Eu fico pensando assim como todo mundo vem me perguntar por que essas cidades como Paranaguá, as cidades portuárias têm um problema de conservação, né? Então, eu quase estou defendendo uma tese que é a pertença, é essa terra de ninguém, não é? É de todo mundo, mas não é de ninguém. Quem é que cuida? Ah, eu não tenho nada com isso, não vou gastar. Mas quando você é dono, quando você sente carinho por aquilo, né? É Camilo Boito, é preciso amar e entender o monumento para preservar. A gente se aproxima disso. Então, acho que isso é cultural e a gente precisa, assim, revolver um pouquinho essa cultura e tentar emplacar, porque nós em Curitiba temos uma característica de cuidar das coisas. Apesar, né, de a gente ver obras por aí meio passando do ponto da conservação, tem umas que estão bacanas, as pessoas ainda estão preservando de alguma maneira suas casas. Mais alguém? Galera, vamos conversar com o Murilo, vocês que estão aqui do arquivo, alguém fazer alguma pergunta? Opa! Maria Fernanda, eu vi a Maria Fernanda, por acaso. Oi. Murilo. Tudo bom? A minha pergunta é mais sobre o processo da sua pesquisa, assim, tipo, porque na faculdade de arquitetura, pelo menos comigo, o cemitério não foi um foco, um assunto muito abordado. Eu queria saber como que você tomou essa decisão, assim, que foi o seu processo por escolher um objeto de estudo tão diferente. Pois é, eu comentei um pouco no começo, o meu primeiro estágio foi no cemitério, e foi fazendo levantamento com mais 13 estudantes de arquitetura. Então, a gente fez o levantamento desses túmulos. O levantamento que a pesquisadora Clarissa Grassi apresenta no seu material foi desenvolvido com esse levantamento que a gente realizou enquanto estudante. Então, ali surgiu esse primeiro interesse, né? O Gabriel fez uma pergunta aqui no chat também, e era sobre, e dá para juntar com a pergunta da Maria Fernanda, que seria sobre se eu me surpreendi com alguém de relevância, alguém que eu me surpreendi de estar enterrado ali no cemitério. E a pessoa mais impactante para mim foi alguém que era óbvio estar ali, mas que eu não tinha me ocorrido, que é o Kirchgässner. Então, o nosso primeiro modernista enterrado dentro do cemitério, com uma construção também muito, muito bem feita, minimalista ali, e posteriormente, olhando os materiais do Kirch, eu vi alguns croquis dele, da casa dele, observando e desenhando o cemitério. Então, virou uma metalinguagem ali, tipo, ele tratando do cemitério e eu no cemitério vendo o túmulo da família dele. Isso me causou, assim, uma estranheza e com certeza estimulou o interesse. Que legal, Murilo. Mas agora, só interrompendo um pouquinho, você já continua. Esse levantamento que você fez com teus 13 colegas, vocês não desenharam todos os túmulos? Não, a gente fez um levantamento da tipologia. Então, a gente viu os materiais que eram utilizados, revestimento. Eu desenhei alguns túmulos, mas por conta própria. Então, em algumas visitas particulares, eu fiz alguns croquis ali. Tinham túmulos, principalmente os Art Deco, eram os meus estilos, então eu fazia esses desenhos e observava, mas por conta própria, não fez parte da pesquisa. Talvez o nosso repertório, não sei se é religioso, cultural e da nossa educação, nos proponha uma experiência única de cada um que entra num lugar desse, não é? Eu não vou nem contar qual que foi a minha experiência, porque eu não sou católica, né? Acho que vocês sabem, então, quando eu fui lá, eu não pude deixar de analisar as fotos das pessoas. Vocês já viram? Tem umas incríveis, não tem? Desculpa, gente. Eu gostaria muito um dia de fazer Silvia, você me entende, eu acho. E eu ficava ali olhando assim, imaginando quem era aquela pessoa, assim, porque é uma cidade, são pessoas que estão ali, né? Você vê aquele monte de concreto, aquela coisa cinzenta,
num dia cinzento, e aquelas carinhas, assim, era muito incrível, assim, você relacionar isso que podia ser você, né? Então, essa relação, assim, de uma cidade dos mortos e você visitando as casas que as pessoas não estão vivas, é uma experiência muito doida. Sim, é muito engraçado perceber que em algumas construções, mesmo ali, depois da pessoa morta, colocam cerca, colocam uma arquitetura hostil para impedir que a pessoa entre na propriedade de alguém que já está morto. Então, as cercas são as coisas que me chocam ali dentro do cemitério. Uma coisa surreal. Ah, mas e talvez, eu acho que o Marcelo também possa saber mais, existem duas coisas, né, Marcelo? Acho que são aquela parte dos alemães que tem um jardinzinho com uma cerquinha, eu acho uma fofura aquilo, Murilo, me poupe. Cercas altas, como Altas, porque tem um cercadinho, assim, tipo um mini jardim de 7 anões, que é um amor. sim, esse é bem fofo. Um grande amigo nosso, Humberto Mesadri, que eu acho que vocês sabem, ele sempre me falou, aquilo ali é a cidade dos anões. Ele imaginava uma cidade diminuta, assim, de pessoas pequenininhas para aquela escala. E, além das cercas, infelizmente, o cemitério sempre foi alvo de moradores, de depredação, né, Silvia? Então, eu acho que existiu uma preocupação da segurança, e a gente sabe, assim, o quanto esse cemitério já foi vandalizado e teve objetos de metal roubados e tudo isso. Então, eu acho que as pessoas também se cansam dessa excesso de violência, assim, dos ataques que o cemitério já teve, né? Mas acho que a professora Rita quer falar com o Murilo. Fala aí, Rita. Oi, Murilo, tudo bom? A minha internet estava meio estável, então estava caindo, estava bem na hora que você estava comentando ali das grades, e a Gi falou eu acho que é por proteção, porque devem roubar também mármore, material, às vezes deve ter muito vandalismo. Mas a minha pergunta é o seguinte, Murilo, eu lembro muito da tua apresentação, do teu TCC, e uma coisa que me marcou na tua apresentação foi quando você dividiu ali o que você faz, inclusive, uma análise sobre o cemitério de acordo com Kevin Lynch, né? E que você divide, né? A cidade dos vivos e a cidade dos mortos. E aí você faz aquela tua análise sensacional que você estabelece bairros, limites, que aquilo me marcou muito, teu trabalho, que foi realmente um espetáculo. Não é porque era seu, mas porque foi um espetáculo mesmo. Mas a minha pergunta é o seguinte: eu fiquei, enquanto o pessoal estava comentando, eu estava pensando aqui, com toda essa, claro que a gente não. Hoje em dia, você ter espaço, você ter terreno, você ter, por exemplo, o cemitério, ele está numa zona extremamente nobre da cidade, e a gente tem outros cemitérios que estão afastados. E com essa questão dos crematórios, enfim, talvez os cemitérios, enquanto locais, enquanto arquitetura, eles percam essa relevância, porque troque tudo para essa coisa dos crematórios, e a gente acabe colocando cinzas em vasos, enfim, né? E a gente perca essa coisa da arquitetura da cidade que é dos mortos. Você acha que isso tem a possibilidade de acontecer e que esses cemitérios que existem hoje acabem se tornando como uma espécie de pontos turísticos? Porque a gente não pode deixar de pensar que o cemitério de Buenos Aires, ele é um ponto turístico, o de Paris, ele é um ponto turístico que só cabe se transformando, né? E que a realidade daqui para frente seja outra, porque a gente achar, acho que a internet do Murilo caiu, a gente achar que não vai mais haver espaço, que não vai mais haver terreno para que a gente siga com essa prática, né, do enterro, do cemitério, da lápide, do mausoléu, daquele espaço da família. Eu acho que isso me deixa pensando, né, o que vai ser daqui para frente. Tá me ouvindo? Sim, Murilo. Estou ouvindo. Eu estou dividindo o espaço com outra pessoa fazendo live, tá difícil, desculpa. Então, sobre essa nova ocupação, né, e como esses novos... Só um minuto.
Enquanto o Murilo resolve lá, a expansão, né? Será que dá para fazer aquelas torres igual do Balneário Camboriú, assim, Pronto, voltei. com assim 160 É um andares? cemitério Ué, é uma vertical. cidade, não? Então, quando a gente está ali no cemitério, tem muito anúncio, né, de cemitérios verticais e tal. E de fato, isso vai acabar mudando o jeito que a cidade é registrada nos cemitérios. Não vai ser algo tão claro como era, né? Tá ouvindo esse cemitério aí, né? Mas Murilo, não se preocupe, nós estamos entre amigos, sabemos que você tem um colega numa live aí, né? É uma preocupação e o arquiteto vai ter que dar um jeito nisso, né? Talvez o nosso cemitério ali seja, com esse tombamento, ele não possa ter tantas intervenções, né? Tenha que se expandir para outros bairros. Então, mas já se vê na Europa, na Itália principalmente, algumas soluções de expansão sem que isso afete o cemitério. Então, hoje a gente tem um grande problema do São Francisco, que são aqueles muros que chegam a 5, 6 metros de altura. E eles são mais causadores de uma imagem hostil do que o cemitério em si. O que os europeus têm feito é a adoção de columbários, ou seja, essas muretas bem baixas, onde você consegue colocar as urnas com as cinzas das pessoas que foram cremadas. Hoje, Curitiba não trabalha com cremação de uma maneira pública, são empresas privadas, né? E o cemitério, o São Francisco, ele recebe cerca de 5%, 6% às vezes, dos óbitos da cidade são enterrados ali, né? Se esse ritmo de cremação for convertido para o cemitério, é possível manter a história, manter as construções históricas ali e conciliar isso com construções de columbários no perímetro, nas áreas que antes eram ossários e que hoje são só muros que tornam o espaço mais hostil. De fato, a arquitetura não vai ser gravada da mesma forma, mas a gente vai encontrar algum jeito de encontrar vestígios da sociedade registrados também naqueles columbários, imagino. Eu acho que é o que a Silvia comentou, uma questão de gestão, né, Silvia? Assim como a cidade, uma gestão pública e dessa condução, assim, de não ampliações, mas como se conservar o que se deve ser conservado, né? E que, de repente, esse cemitério tenha limites de conservação, limites de ampliação, e que se ele é importante para a cidade, ele tenha que ter essa política de preservação, de ampliação, de condução das coisas que eu imagino que sejam planos da prefeitura. Que é isso? Estou ouvindo um barulho. Dani. É o Murilo? Bom, mas alguém gostaria de fazer uma pergunta? O seu Murilo não respondeu, invento aqui. Eu gosto desse assunto pra caramba. Eu nunca tive muito medo do cemitério, tenho medo das lendas. Alguém perguntou se eu já me surpreendi, o Murilo, se ele se assustou com os fantasmas do cemitério. Eu me assusto com aquelas fotografias, respondendo o Gabriel, porque tem umas assim muito mais assustadoras do que muitos fantasmas que eu já vi por lá, né, Silvia? Eu divertidíssimas. Agora eu já estou me acostumando. E tem histórias incríveis, e tem patrimônios que vocês também vão concordar comigo, que não são de uma beleza ou de umas obras tão importantes, assim, como materialmente falando, mas como ícones do nosso cemitério, como o túmulo da Maria Bueno, outras coisas importantes que ocorrem ali que extrapolam a coisa do cemitério enquanto depositário, né? Ele tem já uma outra função sagrada, assim. Então, quais as análises possíveis, né, que a gente pode ter desse objeto e como se conservar e como proteger e como pensar nessas ampliações, eu acho que é um problema muito mais complexo do que simplesmente, né, a gente pensar na esfera do patrimônio e restauro, né, Marcelo? Um problema que está sendo visto no processo de tombamento é justamente a questão de tentar preservar uma escala do cemitério, até porque aquela altura das carneiras, como eles chamam os túmulos,
ela aumentou com o passar dos anos, então tem predinhos de 4 pavimentos, 4 carneiras, 3, e isso extrapola muito a altura. Essas visuais do cemitério estão sendo pensadas no processo do tombamento. Assim como na cidade, as perspectivas, assim, esses túmulos icônicos podem ser prejudicados por intervenções que a gente tem tido. É a mesma coisa. E essas limitações, elas também passam pela infraestrutura, né? A gestão dessa infraestrutura. Conversando com o pessoal lá da gestão, tinha uma grande questão nisso das novas construções. Se por um lado você não pode fazer ela muito alta, porque você vai atrapalhar essas perspectivas históricas, a fazer isso no subsolo também é inviável, né? Hoje está proibido ser construído carneiras, ser colocado tudo isso no subsolo por questões de contaminação. Então, também é um empecilho, né? Imagino que a gente vai ter que procurar novas alternativas quanto a isso. Tem uma pergunta aqui de uma colega nossa, Murilo, você viu, da Marina? Você quer que eu faça? Não vi. Qual que é a Marina está perguntando para você que isso no curso de arquitetura é um tema muito pouco falado. Ela quer saber se foi muito complicado achar referências e artigos para fazer a monografia sobre o cemitério municipal. Então, na verdade, não. É muito pouco realmente falado na faculdade, né? E a maior parte das referências vai ter que ser referências bibliográficas. São com historiadores, sociólogos. Isso não vai ser um grande problema, mas, ao mesmo tempo, a gente tem grandes arquitetos fazendo a arquitetura da morte. A gente tem ali o Carlos Scarpa fazendo coisas maravilhosas. A gente tem escritórios recentes também trabalhando com isso de uma maneira fenomenal. Uma nova abordagem da morte através da arquitetura sendo realizada ainda hoje. Então, é um pouco difícil pesquisar assim, mas a partir do momento que você encontra 1, 2 referências, isso vai te levando para outros lugares e você vai ter que explorar para além da arquitetura para conseguir um bom embasamento. Eu hoje estava fuçando assim, sobre esse tema na internet, achei uma tese muito legal, certamente você deve ter visto, de uma arquiteta carioca, que faz um levantamento assim, de todos os cemitérios do Rio de Janeiro, e ela analisa como a gente está falando, assim, né? O que essa arquitetura está fazendo aqui, ninguém está dando bola, tem coisas muito incríveis se perdendo, e algumas partes estão tomando um rumo assim, indesejável e deixando passar batido assim, ocultamente o valor incrível como patrimônio histórico, como potencial cultural das cidades. Mas tem sim, Marina, tem na arquitetura mundial assim, grandes nomes assim, que referenciam até talvez no cemitério, mas também memoriais. Acredito que o Murilo viu Peter Eisenman, né? Tem coisas importantes da arquitetura aí pelo mundo afora. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Todo mundo ficou quieto? Bom, nós vamos propor um grande levantamento no cemitério, Silvia. Conte com a gente. Eu acho que eu mesma vou pegar aquele que parece com a catedral, que já sei desenhar cada pecinha daquela, aquele é meu. Deixa comigo que eu farei com o pé nas costas. Não tem, Marcelo, um túmulo catedralesco? Tem. Eu não sei de que família que é. Eu acho que pode ser um dos grandes projetos do centro agora, quando a gente está lá. No centro de pesquisa, pegar o cemitério. E a gente inaugura no Dia dos Mortos, aquele 2 de... Não é como é que é? Em novembro, né? 2 de novembro. Isso. Eu topo, meio Frida Kahlo, assim, não é? Eu adorei aquele filminho porque desmitificou muito a coisa dos mortos e dos vivos para a criançada, para os garotos, não é? Aquela animação, eu não sei de qual, não era Disney, nem me lembro, que é um filminho mexicano que fala da morte, que as pessoas têm que se parecer com os famosos, eles se plagiavam de Frida Kahlo porque para passar para a festa dos vivos. Vocês viram isso?
Se o cara não tivesse uma memória, as pessoas iam esquecer. Então, ele se fantasiava de Frida Kahlo, porque todo mundo conhecia a Frida Kahlo. E eu acho uma graça aquilo. Então, nós podemos pensar numa coisa parecida. Assim, como os mexicanos fazem disso uma festa, nós não é bem a nossa cara, mas eu acho que preservar é a nossa cara, sim. Eu proponho, assim, a gente desenhar essa mini arquitetura, até valorizar aquelas assim que vocês devem ter, talvez essa lista das mais icônicas, que tenham, né, uma categoria avançada. Não sei se vai ser uma UIEP, como a gente tem na arquitetura da cidade, Marcelo. Acho que não, né? Não tem como, porque o IEP não chegou a ser pensado nisso. Em categoria. Tem os túmulos individuais que vão ser vistos com mais cuidado, com mais rigor, mas eu acho que não foi pensado numa categoria dessa sim, especial. Para o tumular. Sim, mas a gente pode criar um grupo de pesquisas aqui, e se de repente, com elementos de fotografias, Murilo, com algumas coisas a gente conseguir iniciar isso, nós temos uma galera aqui louquinho para fazer desenho em casa, só comendo, fazendo pão, dormindo, fazendo não sei o quê. A gente podia desenhar túmulos que serão muito bem-vindos e propor, inclusive, intervenções de restauro no futuro, né, que possa, de repente, receber algum incentivo. Eu não sei, aí já não é com a gente, mas eu acredito que o primeiro passo para que se a gente conserve alguma coisa é a gente ter a documentação completinha e um projeto disso. Né? A vida é uma festa, é isso mesmo, eu acho que é aquele filme A Vida é uma Festa, né? Acho que em português. Muito bem, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser falar alguma coisa... Tudo bem? Tão tímidos. Peraí, eu quero comentar. Comentar com o Murilo, que eu acho que... Eu não sei quais são os teus planos, Murilo, quais são as tuas perspectivas, mas eu acho que seria bem interessante você seguir, aprofundar essa tua pesquisa, seguir adiante, de repente tentar ingressar num mestrado daqui um pouco, não sei, eu acho que valeria a pena você seguir nessa área. Eu acho que tem muito material para você trabalhar, eu acho que você pode ir abrir esse teu horizonte, não só arquitetura e patrimônio, mas também isso, né, pelo que a Gi fala, a questão de pertencer, o pertencimento, eu acho que isso pode ter uma relação bem importante, né, a vida, a arquitetura, espaço, terra, a cidade dos vivos, a cidade dos mortos, eu iria por esse lado, eu te daria esse conselho, não sei quais são as tuas pretensões, mas eu gostei muito, como eu gostei muito do teu trabalho, eu acho que você deveria pegar a tua monografia do teu TCC1 e tentar preparar alguma coisa para seguir adiante, sim. Obrigado, Rita. Tá dando para ouvir? Coloquei o fone. Tá ótimo. Sim, tá sim, tá dando para ouvir. Na verdade, eu me candidatei a um programa de doutorado e fui aceito em Lisboa. E se tudo Olha que tudo! Que bem, parabéns! Obrigado. Eu estou indo para lá estudar, inclusive, cemitério. Então, vai ser a minha área de pesquisa. O doutorado ele é acerca da educação patrimonial nos cemitérios. E eu vou procurar um espaço sobre isso para abordar esse tema dentro dos cemitérios de Lisboa e talvez trazer isso para o Brasil futuramente. Aguardaremos felizes uma ideia de preservação, uma ponte luso-brasileira sobre os cemitérios. Né, Marcelo? Tem, inclusive, uma associação brasileira de pesquisadores de cemitério. Não sei se o Murilo já ouviu falar, eu até participei de um encontro deles em Florianópolis, acho que uns 2 anos atrás, ou 3, e eu nunca imaginei que tivesse tanta pesquisa de cemitérios no Brasil. Sim, eu participei de alguns simpósios sobre a morte, eu apresentei na FURB, e eu conheci um pessoal da Associação Brasileira de Cemitérios, e realmente eu me surpreendi também de ver quão rica é a pesquisa. Inclusive, a historiadora que eu citei ainda há pouco, a Elisiana, no momento ela é a presidente nacional da associação. Entendi, interessante. Mas
deu para conhecer bastante gente interessante com perspectivas bem diversas mesmo. Historiadores, sociólogos, tinha terapeuta, uma gama assim de profissionais abordando o tema de diversas maneiras. Muito interessante. Legal, Murilo. A gente faz assim votos que você prossiga, que você seja um super pesquisador e que você contribua sempre com a gente aqui em Curitiba, né? Sua primeira pesquisa, e que esse seu trabalho ele está publicado. Assim, eu acho o mais legal do trabalho acadêmico é que todo mundo suba nos ombros dos gigantes mesmo, assim, sabe? Que a gente utiliza essa base, que a gente tem esse teu trabalho como uma grande abertura para um novo segmento, assim, se a gente pode dizer, que é pouco falado nas escolas mesmo. Eu mesmo já tive uma intenção de levar os garotos, mas, eu tenho medo, isso, aquilo, a gente acabou não indo para o cemitério, mas agora a gente vai, né? Faremos ali uma missão de desenho e levantamento muito completa do cemitério, porque eu acho que é a bola da vez mesmo, vamos trabalhar com isso. Eu tenho visto muita coisa nesse sentido e a gente vai prosseguir assim junto com você. Então a gente quer te agradecer por você expor aqui esse trabalho, mostrar para a gente, dizer para as pessoas que essa apresentação do Murilo está gravada, né? Se alguém precisar um dia de algum dado, nós também, para quem perguntou que cemitério que é esse, ele está no arquivo, né? No nosso site, procura lá o cemitério municipal. Tem dados, tem imagens, tem desenhos, tem levantamentos, tem uma base bem bacana ali que foi produzida pela equipe que se dedicou ao rosto da cidade. Eu até não sei se foi você, Murilo, que ajudou nesse arquivo do cemitério, por acaso. Deu uma colaborada, mas eu acho que foi o Manu que fez. Foi o Manu, né? Então, a nossa equipe já produziu um conteúdo bem bonitinho ali, que já dá pelo menos alguma noção de dados do cemitério. Legal? Então é isso, muito obrigada. Já convido vocês para a próxima semana, onde já vai ter um lançamento bem legal do livro da Maria da Graça, que é sobre a Rua Comendador Araújo. Também vamos contar um monte de histórias dessa rua. E vamos seguindo aí falando de patrimônio. Muito obrigada, galera. Se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Obrigado a todo mundo aí. Eu acho que ainda tem uma pergunta do Gabriel ali, se não me equivoco. Dá uma olhadinha ali, Murilo. Acho que eu encontrei aqui. Sobre os preços elevados, né? E como isso impacta na arquitetura cemiterial. Bom, eu vejo isso com um olhar um pouco pessimista. Eu acho realmente triste o que tem acontecido, né? Porque o ramo imobiliário tem levado o cemitério para a parte mais para cemitérios parques, cemitérios com uma identidade muito mais fraca do que os cemitérios que a gente tem estudado, né? De fato, esses preços vão afetar, sim, a arquitetura desses locais. A maior parte desses locais não vai ter arquitetura visível, né? Começa aí. Você vai para um espaço cemiterial e você vai contratar esse espaço para ele não parecer um cemitério. Isso é uma contradição muito triste e reflexo também desse distanciamento, né? Desse medo que a gente tem dos espaços. Então, enquanto a gente não entender esses espaços da morte, não entender a beleza que existe ali, vai continuar esse afastamento e esses novos cemitérios vão continuar parecendo parques e não cemitérios. Com certeza vai ter um impacto ali. E respondendo já uma outra pergunta anterior, sobre se eu tive medo dos mortos ou se eu vi fantasma, na verdade o medo era realmente dos vivos. O medo era quando aparecia alguma pessoa ali que apareceu muito silenciosamente, ou, sei lá, eu estava em um lugar mais isolado e aparecia alguém. O medo de ser assaltado era muito maior do que o medo de qualquer alma penada. Então, aqui mais um apelo para a gestão desses cemitérios, para tentar melhorar a segurança, rever a necessidade daqueles muros gigantescos que não colaboram na segurança daquele espaço. Na verdade, é contrário, né? Ter aqueles muros de 5 metros de altura não estão ajudando e evitando o vandalismo. Esconder o cemitério é um problema.
Então a gente precisa de expor o cemitério, expor esses espaços como local de educação patrimonial. Valeu, Murilo, muito obrigada por tudo. Eu não sei se essas pessoas que apareciam do nada eram vivas, você não sabe, entendeu? Você ficou com medo, eu não sei, eu ia desconfiar total, mas assim, né? A gente no cemitério tem que ficar esperto. Pessoal, muito obrigada. Queria pedir para o pessoal do arquivo permanecer aqui nessa sala, porque eu queria dar um recadinho para a nossa próxima live e a gente combinar a nossa divulgação, ok? Muito obrigada pela participação de vocês da Fundação Cultural. Achei muito chique, Marcelo Sutil e Silvia. Podem contar com a gente, tá? Nós vamos caprichar. Até a próxima.